Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, aquela profecia de Isaías: Vós todos que estáis com sede, vinde das águas, vós que estáis com fome, né? Aproximai-vos para comer, sem nenhum dinheiro, sem nenhuma paga. Algo que parecia impossível, né? Em Jesus, com este evangelho hoje da multiplicação, nós vemos o milagre acontecer. E não é um milagre comum, um milagre capaz de deixar todos satisfeitos, todos comeram, diz o evangelho, e ainda ficaram satisfeitos. E do que sobrou, eles recolheram. Na ótica de Jesus, nada pode ser desperdiçado, jogado fora. Ao contrário da nossa sociedade, né? No mundo inteiro, enquanto muitas pessoas passam fome, milhares de toneladas de alimentos diariamente são jogadas no lixo, né? A gente vê muito assim, de vez em quando, reportagem de pessoas que pegam leite, derramam outros alimentos, mas não são capazes de pensar nesses grandes latifundiários do agro, diz que é para não baratear o produto, mas não pensam, às vezes, em tantos outros e outras que precisam, né, que necessitam. Mas, a bem da verdade, o Senhor nos faz pensar em nossas fomes, em nossas sedes. Essa multidão que se aproxima, né, que o profeta convida, também somos todos nós, que muitas vezes na nossa existência temos uma fome, uma sede, uma necessidade, um vazio enorme em nós, né? E assim nós vamos passando a vida, muitas vezes tentando preencher nossas necessidades. Pensamos tanto na necessidade material da nossa fome, da nossa sede, às vezes que nos deixamos levar. Esquecemos que nós não somos só corpo, só matéria, só o físico. Há uma dimensão maior em nós, uma centelha divina. Nós temos uma alma que tem fome de Deus, sede de Deus, como reza o salmista. Mas a gente se deixa ludibriar pelos banquetes que o mundo nos oferece.
E às vezes nos tornamos consumistas, né? Por isso que a gente tem que pensar, de certa maneira, enquanto estamos aqui, nós somos continuamente pagadores e pagadoras, né? Estamos gastando a nossa vida. O que temos que pensar é como estamos gastando nossa existência, como estamos gastando nossa vida. Há pessoas que estão gastando o dom mais precioso que Deus lhe deu, a vida, afastados dele, afastados de Deus, longe dele. Às vezes se encantaram pelos banquetes que o mundo oferece. Jesus hoje, ele procura se retirar. Ele acabou de saber da morte de João. João, que foi morto por Herodes, justamente num banquete do mundo, né? Herodes convidou todos os maiorais da corte, fez um banquete. A filha da mulher com quem ele estava junto dançou. Ele se encantou e disse para ela que o que ela pedisse, ele daria. E ela pediu a cabeça de João, né? Então, aquele banquete de morte, a vida de João foi ceifada. Jesus, ele quer viver o seu luto. Ele quer se retirar um pouco para um lugar deserto, afastado. Ele precisa pensar o seu projeto, pensar o reino de Deus, refazer suas forças. Mas mal ele se retira para tentar vivenciar este luto, ele encontra a multidão faminta, faminta da sua presença, faminta dos seus milagres, necessitadas dele. Ele poderia brigar com essa multidão, dizer: me deixe em paz, eu preciso, nesse momento, pensar também no luto. João morreu, eu queria tanto bem. Não. Diz o texto que ele teve compaixão. Compaixão é um termo muito forte. É sentir lá nas entranhas. Na nossa cultura, hoje usamos muito o termo coração. Os hebreus, os judeus, eles usavam muito o termo entranhas, né? Quer dizer, sentir nas vísceras. É algo profundo, quer dizer que a pessoa realmente sente e sente para valer. Jesus sente toda a fome daquela multidão, a fome da própria existência, de um povo abandonado, de pessoas à mercê da própria sorte, não só porque estavam doentes no seu corpo físico de alguma enfermidade, mas de doenças bem maiores da existência. Lhes faltava um sentido. Jesus então quer matar toda a fome daquela multidão. Quer matar também a nossa fome, né, da nossa existência. Portanto, o texto bíblico de hoje é texto que fala de banquete, né? Não o banquete que os Herodes da vida nos oferecem, tentando nos ludibriar, nos enganar. E pode ser que muitas vezes os nossos olhos se deixem cegar pela ilusão das riquezas e tantas outras situações, como há uns 4 domingos atrás, aquele texto dos 4 terrenos, que muitas vezes deixa com que a semente que foi semeada em nós morra, não produza efeito. Mas hoje estamos aqui porque queremos estar sentados no banquete da vida. Deste banquete da multiplicação dos pães, o Senhor nos convida a sermos o novo povo dele, a igreja. Portanto, é interessante que quando eles chegaram, os discípulos chegam com a solução mais fácil. A solução do mundo diante das fomes, das necessidades, é sempre se vira, não é? Eles chegam assim até com uma boa intenção: olha, já é tarde, manda que despede as multidões para que eles possam ir aos povoados, às cidades, comprar comida. Jesus sabe que muitos ali passaram o dia todo esperando, que nem todos têm o dinheiro para comprar comida. E ele traz uma solução que parece tão difícil: dar-lhes vós mesmos de comer. O que assusta a comunidade apostólica. Eles apresentam a única coisa que eles encontraram no momento: 5 pães e 2 peixes. Somando 5 e os 2, recorda justamente o número 7, que biblicamente significa totalidade, né?
Quer dizer, ainda que na escassez da vida, nos momentos difíceis da vida, se a gente ficar olhando para o que nos falta, a gente esquece do que a gente já tem. E mesmo do pouco, Deus pode fazer muito. Nosso povo tinha uma sabedoria que a gente esquece. Sobretudo nas escassez da vida, nas doenças, nos problemas, falta essa confiança, essa verdadeira fé. Acreditar quando a coisa parece não estar andando do jeito que a gente imaginou, do jeito que a gente quer. A cura da pessoa querida, que parece não chegar ou não chega, a morte que levou aquela pessoa querida que você gostaria que ela estivesse ainda na sua vida e tantas outras situações, né? Essas situações que desafiam a nossa fé. Portanto, os 5 pães e os 2 peixes, né? Recorda-nos Deus cuidando de nós, a totalidade. O número 7 é isso, a totalidade, a bênção, a plenitude do que Deus nos quer. O povo de Deus dizia assim, né, antigamente, né, que o pouco com Deus é e o muito sem Deus. O pouco com Deus é e o muito sem Deus. É nada. Só que a gente, às vezes, né, vivendo nos banquetes da vida, só do mundo, a gente esquece isso, né? É o contrário. Às vezes os banquetes de Herodes, que tiraram a vida de João, é o que a gente busca, banquetes de poderes, banquetes de prazeres, banquetes só do que o mundo tem para dar. E a gente esquece que esses banquetes vão ficar aqui na terra. Mas o banquete da multiplicação dos pães, o banquete da Eucaristia que nós aqui temos, esse é o que vai servir para nós um dia na eternidade. Porque quando Jesus ele pega aqueles pães e peixes, ele recorda daquele gesto de pegar os pães, os peixes, de olhar para o céu. Que a gente também aprenda a olhar para o céu, para que a gente entenda que, como diz o livro da sabedoria, a vida do justo está nas mãos de Deus. Nenhum tormentos, né, vai atormentar. Quer dizer, a nossa vida está nas mãos de Deus, a sua vida está nas mãos de Deus. Você crê, aprender a olhar para o céu, a confiar na providência, a entender que você não está sozinho, abandonado. Há um Deus no céu que cuida de ti, que olha para você. E ele faz esta ação de graças, esta bênção. A missa que Jesus celebrou, a última ceia, e a missa que cada um de nós celebra, recordando este encontro, a oportunidade de olhar para o céu. Por isso que a gente tem que entender a missa não assim como uma coisa rigorosa. Às vezes a gente vem pelo temor, medo de ir para o inferno. Não. Venha pelo amor, o desejo de encontrar Jesus, a fome e a sede que aquela multidão tinha de encontrar Jesus, diante de suas dores, de suas enfermidades, dos seus machucados. Venha também você, porque todos nós carregamos de alguma forma uma fome, uma sede, não só de curas físicas que buscamos, mas outras curas, libertações que almejamos. E esse desejo de encontrar Jesus, de entender Jesus, de abraçá-lo, de estar com ele no banquete da vida, que é a Santa Missa. O desejo deste encontro, porque ao longo da semana nós fomos nos dissipando dos nossos afazeres, nos nossos estudos, no corre-corre. Fomos, de certa forma, nos desfacelando, né? Nos quebrando aos poucos. Tantas coisas, tantos agitos, tantos problemas. O fim de semana, o domingo chega para a gente se refazer nossas forças, encontrar aquele que vai nos fazer acompanhar o seu olhar para o céu. E ele mesmo vai ser o pão que vai matar a sua fome. A fome desta alma que está em você, que está sedenta de Deus, do encontro.
E se aqueles pães multiplicados no deserto foram capazes de matar a fome de mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, recolhendo 12 cestos cheios, recordando as 12 tribos, o novo Israel, que é a igreja, é uma igreja que vai viver, se estiver com o seu mestre, eternamente satisfeita. Se você estiver em comunhão com o seu mestre Jesus, você sempre estará satisfeito, cheio, para que você saiba aonde você deve matar a sua fome, aonde você deve matar a sua sede, porque talvez nem sempre estejamos matando a nossa fome, a nossa sede, no lugar exato. Pergunte a si mesmo, né? Nas suas dores, nos seus sofrimentos, para onde você tem ido? Você tem corrido para onde? Você tem matado sua fome aonde? A sua sede de Deus, você tem ido para onde? Aprender justamente aqui. Principalmente quando nós estamos celebrando o mês de agosto, que é o mês das vocações. Hoje, nesse primeiro domingo, é o mês que celebramos, é o domingo do chamado Domingo do Padre. Por quê? Porque o primeiro domingo de agosto, pela proximidade com o dia 4 é o dia de São João Maria Vianney, o padroeiro dos párocos, dos padres. Ele era um padre diocesano que viveu na pequena As, que era apenas uma pequena vila, que depois se transformou em cidade, onde ele enfrentou os desafios, como simples padre, um padre interior. Então ele é um protótipo, um exemplo para os sacerdotes, sobretudo diocesanos. Por isso, no domingo mais próximo ao dia 4, a igreja celebra, dia 4 é dia do padre, celebra também o dia do sacerdote, né? O domingo do sacerdote, seja do bispo, do padre, do diácono. E a cada domingo, a igreja vai celebrando uma vocação. Domingo que vem, por exemplo, nós vamos iniciar a novena da família. Depois aqui da missa vai ter uma reunião com os grupos, as pastorais, os setores e também o G5 para a gente ver como é que vamos fazer para que todos os dias aqui na igreja tenhamos a novena da família e todo mundo possa vir participar. Todo mundo, né? Participar da novena da família. Por quê? Porque no próximo domingo é o domingo dos pais. E também o domingo que a gente celebra a vocação do matrimônio, a vocação à família. E a cada domingo, né, terceiro, vocação religiosa, depois a vocação do leigo. Ou seja, tem pessoas que não querem nem casar no mês de agosto, porque diz que é o mês de desgostos. Eu mesmo ouvi, agora em julho, a pessoa queria uma data para julho, não tinha mais. Padre, vamos deixar para setembro, porque em agosto é um mês que faz mal, né? Um mês de desgosto. É o contrário, o mês das vocações é um mês de muito gosto, não é de desgosto. Você veja que mesmo entre nós, igreja, às vezes a gente carrega essas crendices que não fazem parte muito da nossa igreja. Eu digo isso porque do banquete da missa, do encontro com Jesus na Eucaristia, tem que nascer dentro do seu coração o desejo pela missão, de você não ficar contente só em vir, sentar, comungar, mas que à medida que você comunga o corpo de Cristo, ele te leve para a missão, que você se comprometa nele, com ele. Se você já faz parte de uma igreja, de uma pastoral, de um grupo, da comunidade, que cresça ainda mais esse desejo de não fazer o seu serviço a ele, a Jesus, pela metade. Ou seja, a sua vocação do chamado não pode ser assim, Jesus, quando der, se der. Não. Uma vez que você está num grupo, numa pastoral, fazer o seu melhor naquele grupo. Você está servindo a Jesus, né? Não ficar com aquelas desculpinhas, aquela coisa, sabe? Só em si. Não. Ou você não tem fome,
o desejo de estar com Ele. Depois, quem não é ainda de grupo de pastoral, pensar, Senhor, né, qual grupo eu devo fazer parte? Qual grupo eu devo me inserir? Né? Qual grupo o Senhor me chama, o pastoral? Como trabalhar na tua igreja, na tua comunidade? Os dons que Deus colocou em você. Então, meus irmãos, você veja que da nossa fome, da nossa sede, das nossas necessidades, do encontro com Ele, com Jesus, que Ele entende as nossas dores, que Ele entende os teus machucados, que Ele se comove pela tua alma, pela tua vida, somos levados a algo mais. Somos chamados. Daí a palavra vocação, que vem de vocare, de chamar. É a voz de Deus te chamando para abraçar algo, para fazer algo, para não só viver com os braços cruzados. Que hoje o desejo de Cristo, o encontro com Cristo na Eucaristia, pão vivo, Ele mesmo partilha o corpo dele no altar de Deus, para que daí o Senhor te toque, nos toque profundamente, para vivermos as partilhas da nossa vida, do nosso tempo, dos nossos dons, nos serviços aos quais Ele nos convida. Aí cada um vai dizer sim ou não ao chamado dele. Há pessoas que respondem prontamente, eu me admiro. As pessoas que respondem, mas sempre, sabe, com uma certa tardança, uma certa, às vezes, má vontade. E há pessoas que nunca respondem, sempre dão as suas desculpas, né? Portanto, peça essa graça. É o que eu quero pedir hoje a Jesus. Aquele milagre que Ele fez no deserto, matando a fome, o milagre que eu peço hoje, nesse mês de agosto, é que a cada vez que a gente comungar, que Ele faça também multiplicar o número de pessoas profundamente apaixonadas por Ele, mas que sejam capazes de partilhar os seus dons, as suas horas, o seu tempo com o seu reino, nos serviços, nas pastorais, nos grupos que nós temos ou que ainda teremos na comunidade. Pergunte, portanto, a si mesmo: o Senhor me convida nesta noite, neste mês das vocações, para fazer o quê na sua igreja? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, pareceu contemplado, foi crucificado, morto e sepultado, iniciado nas mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, no lugar de julgar os mortos, e em ressurreição da Santa Igreja Católica. Vamos agora a parte